Leitura resumida do projeto de lei 35. O senhor Moacir Luiz Giacomelli, prefeito municipal de Vera Estado de Mato Grosso, encaminha para a deliberação na Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Fica alterado o parágrafo 3º do artigo 49 da Lei Municipal 1102, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 49. Está incluída na alíquota de contribuição disposta no inciso 3 deste artigo o percentual exato referente à taxa de administração a ser utilizada no exercício, apurada e definida nas reavaliações atuariais anuais, limitada ao percentual previsto no caput do parágrafo 1º do artigo 75, aprovado por resolução do Conselho Curador. Fica acrescido no artigo 64 os parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal 1102, que passam a vigorar com a seguinte redação. As disponibilidades financeiras da taxa de administração ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades do Veraprev e aplicada nas mesmas condições aos demais investimentos. A reserva das disponibilidades financeiras da taxa de administração poderá ser objeto, na totalidade ou em sua parte, de reversão para pagamento dos benefícios do RPPS, desde que aprovada pelo Conselho Deliberativo, vedada a devolução dos recursos ao ente federativo. Fica alterada a redação do parágrafo único e acrescidos os parágrafos 2º ao 8º no artigo 75, que passará a vigorar com a seguinte redação. Os gastos com despesas custeadas pela taxa de administração não poderão exceder o percentual de 3,6%, calculado sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos, vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior e observado as seguintes diretrizes. Os recursos para essa finalidade deverão ser mantidos pela unidade orçamentária do Veraprev por meio de reserva administrativa. A taxa de administração será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital, necessárias à organização e ao funcionamento do Veraprev. As despesas originadas pela aplicação dos recursos em ativos financeiros deverão ser suportadas pelas receitas geradas pelas respectivas aplicações. O Veraprev poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício. A recomposição dos valores dos recursos da reserva administrativa utilizados para fins diversos ou excedentes, sem prejuízo de adoção de medidas para ressarcimento, por parte dos responsáveis pela utilização indevida dos recursos previdenciários. Vedação de utilização dos bens para investimento ou uso de outro órgão público ou particular em atividades assistenciais ou qualquer outro fins não previsto. Eventuais despesas com prestação de serviço relativos à assessoria ou consultoria deverão observar os seguintes requisitos. Os serviços prestados deverão ter por escopo atividades que contribuam para a melhoria da gestão. O valor contratual não poderá ser estabelecido como parcela, fração ou percentual do limite da taxa de administração. Em qualquer hipótese, os dispêndios não poderão ser superiores a 50% dos limites dos gastos anuais. A taxa de administração para o custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão deverá observar o disposto nesta lei. O percentual exato referente à taxa de administração a ser utilizada no exercício será apurada e definida nas reavaliações atuariais anuais. Não serão considerados como excesso ao limite anual de gastos os realizados com os recursos da reserva administrativa, decorrentes das sobras de custeio administrativo e dos rendimentos mensais auferidos. O financiamento da taxa de administração deverá observar o previsto no inciso 1 do parágrafo 1º, sendo vedada a instituição de alíquota de contribuição segregada daquela destinada à cobertura do custo normal dos benefícios, não incluídos no plano de custeio definido na atualização atuarial. A taxa de administração poderá ser elevada em 20%, ficando o limite alterado para 4,32%, observadas as diretrizes e parâmetros estabelecidos pela Secretaria Especial da Previdência do Trabalho, e desde que aprovado pelo Conselho Curador, destinada exclusivamente para o custeio das despesas administrativas relacionadas à obtenção e manutenção do certificado institucional no âmbito do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O atendimento dos requisitos mínimos relativos à certificação para nomeação e permanência do dirigente na unidade gestora, do responsável pela gestão dos recursos e dos membros dos conselhos curador e fiscal,
e do Comitê de Investimentos. A elevação da taxa de administração de que trata o parágrafo 7º deste artigo observará os seguintes parâmetros. Deverá ser aplicada a partir do início do exercício subsequente ao da publicação desta lei. Deixará de ser aplicada se no prazo de 2 anos o RPPS não obtiver a certificação institucional em um dos níveis de aderência nos estabelecidos no progestão. E voltará a ser aplicada no exercício subsequente àquele em que o RPPS vier a obter a certificação institucional. A aplicação dos novos limites e a base de cálculo da taxa administrativa serão aplicados a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao de sua aprovação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, Centro Administrativo de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 18 dias do mês de novembro de 2021. Moacir Luiz Giacomelli, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o mérito do projeto. Vereador Juca. Senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que aqui se fazem presente, através da pessoa do prefeito, quero cumprimentar a todos aqui que se fazem aqui presente. Através da doutora Ana, quero cumprimentar as pessoas que hoje aqui foram homenageadas. E dizer, senhor presidente, que é uma satisfação estar aqui hoje nessa última sessão e podermos estar fazendo essas entregas a essas pessoas que tanto se entregam ao nosso município, ou pessoas que prestaram serviço, como a questão da dona Ana. Senhor presidente, quanto ao projeto 035, houve, através de uma emenda constitucional 103 de 2019 do governo federal, onde se mudaram as regras de aposentadoria do INSS e também dos regimes do RPPS, os regimes de previdência própria. E agora vem esse projeto de lei, através do governo federal, vem de cima para baixo, mudando a taxa de administração dos regimes de previdência. Os regimes de previdência hoje cobram 2% da taxa de administração, mas elas são arrecadadas do servidor, o salário do servidor estabelecido pelo plano de carga, carreira e salário, mais o FG que esse servidor tem no seu salário, e os aposentados também contribuem para o regime de previdência própria dos municípios. O governo federal agora está propondo que se cobre 3%, 3,5%, mas apenas do plano de carga, carreira e salário. As comissões, o que o funcionário ganha mais no seu olerite, como verba de FG, o FE, ou coisa parecida, vantagens, esse não vai mais ser contado para que seja arrecadado esses 3,5%. Os aposentados também não vão mais contribuir, não vai ser contado para o desconto desses 3%, então vai ficar apenas o salário de concurso dos funcionários para a taxa de administração dos RPPS. E com isso, senhores vereadores, nós não vai mudar assim muita coisa pela questão do percentual que está aumentando, mas também está sendo tirado um monte de salário que não vai mais contar. O servidor pagava 8%, 9%, e o patronal ficava em 14%. Hoje, do ano passado era 11%, e o patronal 14%. Hoje, o servidor vai pagar 14% sobre os seus vencimentos, e a prefeitura paga 18%, mais 4% e alguma coisa. Então, a prefeitura hoje está pagando quase 23% sobre a folha de pagamento para o servidor. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais pessoas
estão se aposentando, menos pessoas estão contribuindo. E isso, eu volto a bater naquela velha tecla, se nós não fizermos um concurso público no município de Vera, logo, logo, eu não digo logo, logo, porque a nossa previdência é uma previdência nova e existe ainda uma gordura para queimar. As previdências mais antigas já estão passando problemas seríssimos com a questão de estar arrecadando menos do que está se gastando. Então, nós precisamos nos ater à questão do concurso público para que mais pessoas venham a contribuir. E não só a questão de se fazer um concurso público, nós precisamos fazer uma revisão no plano de carga, carreira e salário. Porque nós vamos ter o EGA aí 2020, 2021 que está acumulado, mas isso vai chegar aí em 18%, 19%, nem 20% não vai chegar. E nós todos sabemos de que a defasagem, a inflação, está comendo o servidor pela perna. E nós precisamos aí sentar com o prefeito. Dinheiro tem, né, prefeito, que eu sei, você fala que tem dinheiro, então vamos sentar, fazer rever esse plano de carga, carreira e salário aí, para que os nossos servidores sejam bem remunerados e com isso possam estar prestando um serviço de melhor qualidade à nossa população. Então, esse projeto é um projeto que vem de cima para baixo, nós temos que votar, porque são determinações federais, e, por isso, ele veio para a apreciação dos senhores vereadores, e eu estou fazendo aqui essa pequena explanação para que os senhores fiquem também a par da situação da nossa Previdência, de que forma vai ficar. Seria isso, senhor presidente, agradeço e peço aos senhores vereadores que me acompanhem no voto favorável a esse projeto. Devolvo a palavra, muito obrigado. Continua em discussão. Faça a votação do projeto de lei 035/2021, primeira e única votação. Favorável, permaneça sentado, contrário, fique em pé. Aprovado por unanimidade.